Pô, rapaziada, final de Libertadores aí, o Flamengo empata com o Palmeiras em números de conquistas. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara pro torcedor do Palmeiras, o que assistiu o jogo, né? Não sei quem que assistiu, comenta aí se você ficou com a mesma percepção, é que realmente faz sentido pensar que o Palmeiras pudesse ter chegado ao tricampeonato da Libertadores, porque quando a gente viu o Atlético jogando um deserto de ideias hoje, o Felipão foi muito mal em optar pelo Vitor Bueno no lugar do Terans. O pouco que o Terans jogou com um jogador a menos, como é que você tira a criatividade do time para colocar jogadores que somente cumprem lado de campo? A estratégia do Felipão inicial ela não era ruim, até a expulsão do Pedro Henrique. Mas eu estou fazendo muito mais essa live aqui, porque sim, torci pro Atlético, é óbvio. Torci pro Atlético, torci pro Felipão. Mas eu acredito muito que o Felipão só não é maior do que ele é pela teimosia. De verdade. Ele só não é maior do que ele é pela própria teimosia. A própria teimosia. Que isso a gente vê também um pouco lá no Abel. Então, não sei o Abel mais velho como que vai ser, se vai ser também um cara tão teimoso quanto o Felipão. Mas o Felipão hoje, ele infelizmente, ele jogou contra o Atlético. Ele jogou contra o Atlético Paranaense. Estou fazendo esse vídeo também porque vai chegar para torcedor do Atlético Paranaense. E eu até queria ver a opinião deles. Eu acho que foi um time que jogou de igual para igual, 5 Flamengo, enquanto tinha a igualdade. Perdeu 2 gols, que se tivesse feito gol, a história seria outra. Ou seja, perdeu um com o Santana, o outro com o Vitinho. Eu acho que até justifica o Vitinho ser titular, mas o Vitinho e o Vitor Bueno e o Terans no banco, cara, manda pro Palmeiras. Eu aceito o Terans numa boa. Ah, mas fez gol no Palmeiras, não importa, cara. É bom jogador. E se o Flamengo realmente está querendo ele, é bom jogador. Não dá pra desqualificar o futebol do cara, porque realmente ele joga bem. É um cara que tem um arremate de fora da área, é um cara que sabe esconder a bola, é um articulador. E o Felipão perdeu muito em ter deixado ele no banco de reserva, que eu já tinha, até pergunto aí para torcedores do Atlético se esse vídeo chegar para vocês, que eu tinha visto também no dia que eu tava lá no Amit, eu tinha visto o Terans entrando também no final contra o Estudiantes, então acho que é uma coisa comum. Na verdade, no jogo de volta, que a gente estava fazendo live, eu vi que o Terans entrou e ele passou a ser essa opção no banco de reservas que muitas vezes eu não consigo compreender. Então a gente viu, afinal aí, tá tudo empatado, né? Entre Grêmio, entre Palmeiras, entre São Paulo, entre Santos, entre Flamengo. Os tricampeões da Taça Libertadores. Ninguém tá sobrando, agora é inevitável sim que Palmeiras e Flamengo são os times mais próximos do Tetra. Quem será que leva? Saberemos, né? Em breve. Agora, não tem Mundial de Clubes, né? Já vai se encerra mais uma competição nessa temporada de 2022. Nós temos ainda o Campeonato Brasileiro pela frente, que não é um título qualquer para o palmeirense, mas fica o recado, né? Eu também não consigo ver que o Dorival fez grandes coisas nesse Flamengo, por isso que eu acho que o sentimento para o palmeirense hoje é um sentimento de certa forma meio fúnebre, porque daria sim para o Palmeiras ter ido a essa final, por mais que a gente não tivesse vencido o Flamengo, tá? Porque eu acho que tínhamos chance sim. Se o Atlético aí perdeu de 1-0 com um a mais, daria também para o Palmeiras disputar e até vencer novamente o Flamengo. Mas, infelizmente, a gente parou para esse Atlético com um erro parecido, né? A gente teve o erro do Murilo e agora teve esse erro do Pedro Henrique aí, que é ex-jogador do Corinthians. Não dá para entender o que leva um jogador que já está amarelado, que a estratégia do seu time é se defender, ou seja, os zagueiros são fundamentais, o cara saber que o Ayrton Lucas tinha total condição de chegar na frente e ele foi juvenil. E é nessas que tem que cair nas costas de alguém sim, porque a estratégia do Felipão em marcar individual é justamente para gerar para o jogador esse tipo de preocupação, entende? Para ligar o sinal e o sistema de alerta do jogador. Felizmente, um erro individual custou caro para o Atlético Paranaense. Novamente foi para uma final, foi lá contra o São Paulo, perdeu. Agora foi contra o Flamengo. Poderia ter tido uma sorte maior, sim, perdeu por um erro individual que também aconteceu nas duas últimas Libertadores. Se a gente levar em consideração, até contra o River, né? Então a de 2019 também teve erro individual, mas teve erro individual do Pará em cima do Breno Lopes e teve erro individual do belga em cima do Daverson. Então a gente vê que partidas finais elas são extremamente equilibradas, independente de quais são os times. Fica aquele sabor de que poderia ter sido o Palmeiras, mas agora a gente tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Conto com vocês na live de amanhã, depois das apurações. Vem aqui
pro YouTube. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Comenta aqui embaixo qual foi a sua sensação assistindo esse jogo. Valeu, abraço.